Olá, chegamos à nossa aula 5. Na aula passada nós vimos a questão da coleta dos dados, a crítica dos dados, a construção de bancos de dados no Excel, o que é uma distribuição de frequência, o que são dados brutos, RAW, uma distribuição de frequência sem intervalos de classe, com intervalos de classe. Aprendemos como calcular, essas classes, elementos de uma distribuição de classes, limites, amplitude do intervalo. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a questão da apresentação dos dados em tabelas, o que são séries estatísticas e a apresentação dos dados em diferentes tipos de gráficos. Com base na aula passada, que foi a construção da distribuição de frequência, já começamos a construir umas tabelas, na aula passada. Então, hoje nós iremos ver alguns elementos essenciais dessas tabelas, das séries estatísticas que variam de acordo com o tipo de variável que nós estamos apresentando e a apresentação dos dados em diferentes tipos de gráficos. Então, a apresentação tabular é uma apresentação numérica dos dados. Consiste em dispor os dados em linhas e colunas distribuídos de modo ordenado, segundo algumas regras práticas ditadas pelo Conselho Nacional de Estatística e pelo IBGE. As tabelas têm a vantagem de conseguir expor sinteticamente em um só local os resultados sobre determinado assunto, de modo a se obter uma visão global mais rápida daquilo que se pretende analisar. Então, no estudo de frequência, nós vimos na aula passada o começo da elaboração de uma tabela, como dissemos anteriormente, com as frequências absoluta ou simples acumulada, frequência relativa e frequência relativa acumulada. Então, nós encontramos essa distribuição aqui. Vejam, uma tabela ela resume um conjunto de observações e compõe-se de alguns elementos obrigatórios: título, cabeçalho, corpo, coluna indicadora, rodapé e bordas. O título é um conjunto de informações localizado no topo da tabela que respondam às perguntas o que, onde e quando. O cabeçalho é a parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas, no nosso caso as variáveis nome, sexo, altura. Corpo, conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre a variável. A coluna indicadora, rodapé e bordas. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui um exemplo de uma tabela. Aqui nós temos o título. Aqui nós temos o cabeçalho, no caso países e o número de anos. Aqui nós temos a coluna numérica, suas linhas. Cada parte dessa é uma casa ou célula. A coluna indicadora, países. O corpo geral da tabela e o rodapé com a fonte que é obrigatória. Então, séries estatísticas. Vamos dar uma olhada no que é isso? Denomina-se série estatística toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie, fenômeno. Numa série estatística, observa a existência de 3 elementos ou fatores: o tempo, o espaço e a espécie. Conforme varia um desses elementos, a série estatística classifica-se em temporal, geográfica em relação ao espaço e específica em relação à espécie. Então, vamos tomar como exemplo a pesquisa que os alunos realizaram no curso de artes em Caruaru. Então, a partir daquele banco de dados, construíram séries temporais, geográficas, específicas e mistas. Vamos ver as temporais, geográficas, as específicas e as mistas, baseadas nesse banco de dados. É por isso que na pesquisa de vocês vão precisar ter variáveis como temporal, como ano de nascimento, geográfica como cidade de nascimento, específica como escolaridade, mistas como
a junção do ano de nascimento com o local de nascimento, né? Então, aqui também sexo, que é uma variável específica, né? Sexo. Então, vamos ver. Série temporal, histórica ou cronológica. É uma série cujos dados estão em correspondência com o tempo, ou seja, variam com o tempo. Ano de nascimento, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010. E a quantidade de pessoas que nasceram nesses. Em 2000, uma pessoa, 2007, uma pessoa, 2008, e assim foi. Completa-se as 12 pessoas. Lembrando que tem que ter o título e a fonte. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a série geográfica, territorial ou de localidade é a série cujos dados estão em correspondência com a região geográfica, né? Ou seja, o elemento variável, o que varia aqui, o que se modifica aqui é o fator geográfico, no caso, o município. Agrestina, Olinda, Recife, Santa Cruz de Capibaribe. Quantidade de alunos por local de nascimento. Fonte, Escola de Arte de Caruaru, 2017. Ok? A série específica ou categórica é a série cujos dados estão com a espécie, ou seja, variam com o fenômeno. Qual é o fenômeno aqui? Sexo, feminino ou masculino. Nós temos quantidade de alunos, 8, a frequência simples, né? 8 alunos do sexo feminino e 4 do sexo masculino, né? Quantidade de alunos por sexo. Escola de Arte de Caruaru, 2017. As séries mistas, o que acontece? A combinação de dois tipos de séries. Cidade, Agrestina, Olinda, Recife e Santa Cruz de Capibaribe, em relação também ao ano de nascimento. A Agrestina nasceu uma pessoa em 2007, outra em 2008, um total e 2 em 2010. Em Olinda, apenas uma em 2009. Em Recife, uma em 2000, uma em 2009 e 2 em 2010. Santa Cruz de Capibaribe, ninguém em 2000, ninguém em 2007, uma em 2008, uma em 2009, uma em 2010. E aqui o subtotal de cada uma delas. Uma de 2000, uma de 2007, duas de 2008, 3 de 2009 e 5 pessoas de 2010. Ok? Gráficos estatísticos. Então, a apresentação gráfica é um complemento importante da apresentação tabular. Então, a partir de uma tabela, da construção da tabela, é que nós vamos fazer os gráficos estatísticos, né? Então, o gráfico estatístico possibilita uma rápida impressão visual dos dados. A representação gráfica de um fenômeno deve obedecer a certos requisitos fundamentais para ser realmente útil: a simplicidade, a clareza e a veracidade, né? Então, vamos lá. Os principais tipos de gráficos, né? Gráficos em curvas ou em linhas, gráfico em colunas, gráfico em barras, gráfico de setores. Então, gráficos em curvas ou em linhas são usados para representar as séries temporais, né? Que no nosso caso foi a variável ano de nascimento dos alunos, ok? Então, vocês percebem aqui, em termos de gráfico, aquela tabela que nós vimos por ano de nascimento, certo? Aqui é uma outra tabela, da fonte do IBGE 2016, taxa anual de desemprego, né? Em 2016, vocês percebem que o desemprego ele foi subindo. Tá? Gráfico em colunas, esse tipo de gráfico representa praticamente qualquer série estatística, quando se deseja relacionar grande quantidade de dados e as respectivas variações de crescimento ou decrescimento, né? A gente pode fazer aqui em relação a, como é que se diz, a altura dos alunos. Aqui, por exemplo, número de desempregados na economia mundial em milhões de pessoas. Qualquer tipo de gráfico. O gráfico de barras também segue os mesmos critérios do gráfico de colunas,
Porém, é mais adequado quando se deseja destacar a variação de máximo e de mínimo, né? E também quando a gente tem um título muito grande aqui da categoria, né? Se eu tenho uma categoria um nome muito grande aqui, fica mais viável que fique aqui a escrita do que aqui embaixo, que a gente tem espaços pequenos, né? O gráfico de setor é a representação em um círculo, né, de raio qualquer, por meio de setores com ângulos centrais, né, proporcionais às ocorrências. É utilizado quando se pretende comparar cada valor da série com o total. Veja assim, aqui eu vou ter o total, né? Desse total eu tenho 8 pessoas do sexo feminino, tá vendo aqui a legenda? Do sexo feminino e 4 pessoas do sexo masculino, ok? Pictograma. O pictograma constitui um dos processos gráficos que melhor fala ao público, pois sua representação gráfica é feita através de figuras, né? Os pictogramas têm, dentre as suas principais utilizações, apresentações, seminários, jornais, revistas, TV, internet. Então, é muito comum a gente hoje ver os gráficos dessa maneira, porque visualmente fica mais fácil da pessoa entender que a gente está falando o quê? De pessoas, né? A gente está falando de pessoas, e aí a gente tem aqui uma quantidade de pessoas de acordo com a altura, a quantidade é maior, então fica mais fácil de visualizar. É muito utilizado em revistas e na TV. Então, os elementos de um gráfico, né? São as partes que compõem o desenho gráfico. Um gráfico pode ter vários elementos, alguns são exibidos por padrão, enquanto outros podem ser adicionados conforme necessário. Quais são os elementos obrigatórios de um gráfico? O título do gráfico. A legenda, aqui o 1, o título do gráfico. 2, a legenda, que é aqui para indicar que é janeiro azul e fevereiro laranja. Vejam aqui as cores. Os rótulos dos eixos e dos dados, aqui o número 3, aqui, ó. Porque quando a gente tem um valor, que ele é um valor muito quebrado, por exemplo, 8.668. Visualmente, a gente não tinha como saber que esse valor aqui. O que é que a gente faz? É o elemento obrigatório? Não, certo? Mas ele é muito útil quando a gente quer mostrar, se aqui tivesse 8.500 mais ou menos, eu poderia dizer que aqui é mais ou menos 8.500, poderia, mas o valor é 8.664. Quando eu quero uma maior, 68, perdão. Quando eu quero uma maior precisão, aí eu utilizo aqui os rótulos, né? E aqui, 4, as linhas de grade, que facilita a visualização aqui em relação aos eixos. Título dos eixos de valor vertical e de categorias, né? Produto A, produto B, produto C e produto D. Aqui são o quê? As categorias. E aqui são os valores, certo? Então, elementos de um gráfico. O título. Um título é bem construído quando respondemos a 3 perguntas. O que, onde e quando. Nesse gráfico temos o que? A venda de produtos. Venda de produtos. Onde? No Rio de Janeiro. Quando? Em 2017. Ok? Então, um bom título, ele tem que responder a essas perguntas. O que, onde e quando. Elementos de um gráfico. A legenda. Então, a legenda funciona como uma etiqueta, ajudando o leitor a interpretar o gráfico, exceto nos casos em que o gráfico é autoinstrutivo. Esses gráficos com apenas uma série de dados, a legenda não se faz necessária. Esta informação provavelmente estará no título do gráfico. Mas nesse caso aqui, nós temos duas informações: janeiro, azul, e laranja, fevereiro. Então, nós precisamos ter aqui a legenda, correto? Que a legenda está presente para identificarmos aqui a qual mês se relaciona.
os eixos, que estão posicionados à esquerda e na parte inferior do gráfico. Este é o padrão, correto? Que é o padrão, os produtos, e aqui a gente tem os valores, tá? Os rótulos, como falamos anteriormente. E aqui, no nosso caso, que é uma construção dos gráficos no Excel, nós não vamos encontrar esse tipo de erro, não. Mas esse erro é muito comum quando a gente está fazendo esse gráfico manualmente. Muitas vezes, usa-se espaçamentos diferentes para cada unidade. Por exemplo, eu tenho o resultado 1, esse tamanho. 2, eu coloco essa distância aqui. Essa distância aqui, na verdade, equivale a 2 números, né? Então, não faria assim. Eu teria 1, o 2 seria mais ou menos aqui, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Então, eu tenho que manter a mesma distância, né, entre cada marcação. E aqui não, aqui possui variações diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Percebam que a variação está errada. O espaçamento está errado. Espaçamentos iguais, correto? Botaram o espaçamento certinho. No entanto, as distâncias entre cada espaçamento são diferentes. Aqui eu tenho 2. De 1 para 3 eu tenho 2 de diferença. Olha a distância que eu estou aqui. De 0 para 1 eu tenho 1, correto? De 1 para 3 eu teria que vir para aqui. Que aqui seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O valor 7 estaria aqui e não aqui, correto? Gente, aqui está disponível para vocês um vídeo muito bom do professor explicando como criar esses gráficos no Excel. É bem simples. Com uma olhada rápida nesse vídeo, você consegue aprender facilmente a criar isso e as porcentagens, certo? Por favor, refaçam esses dados, utilizem os exemplos que a gente tem feito nas aulas, para poder construir esse gráfico e as porcentagens, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Então, nessa aula nós vimos a apresentação dos dados em tabelas, as séries estatísticas que são temporal, geográfica e específica, os tipos de gráficos, gráficos de linhas, de colunas, de barra, de setores, pictogramas, os elementos de um gráfico e alguns erros comuns na construção de escala de um gráfico. Essa aqui é a nossa referência da apostila e muito obrigada e até a próxima aula.